hoje a gente vai aprender a conectar no banco de dados e inserir dados no banco, tá? A partir daí, eu já vou assumir que está todo mundo fazendo todos os inserir do jogo inteiro, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que faz o primeiro inserir. Dependendo de como for, eu já vou mostrar, se for rápido, eu já vou mostrar hoje o inserir, o alterar e o excluir, tá? Se for rápido. E aí eu vou encerrar a aula e daí para frente eu vou contar o restante do tempo de aula como vocês fazendo, tá? Que aí vocês vão fazer para todas as tabelas. Tá beleza? Bom, a gente vai começar a trabalhar com a tabela jogador. Então a gente vai aprender hoje a inserir nessa tabela. Inserir, alterar e excluir, tá? Vamos começar então. Dentro do DAO, eu vou na minha pasta controller. E nessa pasta controller, eu vou adicionar uma classe, tá? Essa classe, eu vou chamar ela de DAO, que é a classe do Data Access Object. Essa classe aqui, a ideia dela é que ela tenha um método, e esse método, ele é para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Então nós vamos criar nessa classe só um método conectar, e esse método conectar, ele vai devolver sempre para mim a conexão da minha aplicação com o banco de dados, tá? Então, tá lá, mandei adicionar. E agora eu vou criar esse método conectar aqui dentro, tá? Para eu trabalhar com conexão, eu vou ter que fazer o using, né, de algumas bibliotecas. Então, ó lá, using, eu vou trabalhar com a biblioteca lá, System, Data, SQL, Client e using system.configuration, tá? Essa biblioteca configuration, ela, em alguns casos, ela não aparece, tá? Então, se eu me lembro bem, você tem que adicionar ela aqui em reference. Aí você vai procurar ela, aqui, se eu não me engano. Deixa eu ver. Você vai procurar ela aqui, tá? Ok? Mas, no meu caso, já está adicionado ali, tá? Essa biblioteca System Data SQL Client, ela vai ser necessária porque os atributos, né, as variáveis que a gente vai usar para conectar no banco de dados, estão todas dentro dela. Então, aqui dentro da classe DAO, eu vou criar alguns parâmetros, algumas variáveis, e essas variáveis eu já vou explicar para que serve cada uma delas. Public SQL parameter, eu vou chamar de par. Public SQL command, eu vou chamar de command. Aqui é só par, não tem o A. Bom, vamos explicar aqui rapidamente o que é cada uma. A variável command, ela vai enviar para o banco de dados um comando SQL. Esse comando pode ser para inserir, alterar, excluir ou consultar a informação, tá certo? Esse comando, ele usa vários SQL parameter. O que é o parameter?
quando eu vou fazer, lembra lá para eu inserir uma informação no banco de dados? Insert into é o nome da tabela, a lista de campos que eu vou inserir e depois eu coloco o valor de cada campo. Esse valor de cada campo, ele é um parâmetro que eu estou passando para o meu SQL. Tá certo? Então, cada valor de campo, ele é um parâmetro para eu fazer a montagem do meu SQL. Tá certo? Então, o meu comando SQL vai ter parâmetros e aí cada parâmetro desse vai ser substituído por um valor. Então eu vou montar o meu comando SQL, no lugar dos valores que o usuário vai inserir, eu vou colocar esses valores como parâmetros e esses parâmetros são, cada parâmetro, uma instância dessa variável SQL parameter. Esse comando todo SQL, ele vai ser enviado para o banco através desse command, tá? Quando esse comando SQL for uma consulta, quando ele for insert, delete, update, eu só mando para o banco e acabou. Mas quando ele for um select, ele for uma consulta, eu mando para o banco me devolve uma resposta. Essa resposta, ela vai ficar no SQL Data Reader. Então lembra, quando você faz um select no banco, aquele select não gera uma tabelinha lá no SQL? Ó, se eu fizer aqui, olha. Ó, select asterisco from jogador. Não voltou isso aqui, ó, é porque não tem nada na tabela jogador. Mas não voltou isso aqui? Se tivesse dados aqui, a lista de dados não ia voltar aqui? Esse retorno que você está vendo aqui, ele vem para a variável header. Tá? Ele vem para o SQL Data Reader, ok? Então, eu criei já as 3 variáveis que eu vou utilizar para enviar informação para o banco de dados e para receber informação do banco de dados, ok? Tranquilo? Eu estou criando essas variáveis públicas, por quê? Porque as classes que vão realmente manipular os dados de banco de dados vão herdar dessa daqui. Então, para eu não precisar criar essas variáveis em cada classe, eu estou criando ela aqui e todas as outras classes vão herdar dela, ok? Tá tranquilo? Aí agora sim eu vou criar o meu método de conectar. Esse método de conectar, ele vai me devolver uma SQL Connection. O que é SQL Connection? É a conexão com o banco de dados. Então é o caminho pelo qual o command vai sair da minha aplicação, vai lá no banco de dados e vai retornar valores para o reader. Ok? Então pensa o seguinte, SQL Connection é a minha estrada entre a aplicação e o banco de dados. O command é o carro que vai levar e trazer essas informações. Então o command vai percorrer o SQL Connection da minha aplicação para o banco e do banco para a minha aplicação. Quem que o command leva? Ele leva os parameters, os parâmetros da minha aplicação para o banco e traz a resposta que o banco me traz, me dá. Essa resposta ela é recebida pelo reader, ok? Tranquilo isso aí? Hein, galera? Então, ó, vou chamar o meu método de conectar. Para conectar, eu vou precisar do seguinte, ó. Eu vou criar aqui uma string de conexão. E aí eu vou fazer essa linha toda e depois eu vou explicar ela. Vamos lá então, a explicação.
eu tenho aqui, na minha estrutura, eu tenho um cara aqui ó, que chama web.config, tá beleza? Esse web.config, ele tem um monte de configurações que está nesse XML, tá certo? Essas configurações eu posso ler elas a qualquer momento, tá beleza? Qual é a grande vantagem desse web.config? É porque isso aqui fica sempre em XML. Então eu não compilo esse web.config, tá? Então é um arquivo de texto. Vocês não, pelo que o Fábio sempre fala, né, ele tem orgulho disso, vocês não pegam lá um arquivo externo de Lua e lê para dentro do seu, como é que chama o outro lá, o C Sharp, ou para dentro lá do Unity, do XNA. XNA? Beleza. Então, o que acontece? O teu programa no XNA, ele não muda. Certo? Mas você pode escrever um arquivo em Lua separado que ele vai lá e lê. Tranquilo? Bom, o teu web.config, ele é o arquivo separado que o teu código vai lá e lê. Tá certo? Qual é a vantagem de eu fazer isso aqui? Para eu me conectar no banco de dados, eu preciso passar uma string de conexão com um banco. O que essa string de conexão tem? Ela tem o nome ou o caminho de onde o banco está, ou seja, onde o servidor de banco de dados está. E quando você tem um servidor de banco de dados, você pode ter dentro desse servidor vários bancos de dados. Ó, só o meu servidor aqui, olha quantos bancos tem. Tá certo? Então, além de eu achar o servidor, que é esse aqui, olha, quando eu encontro o servidor, eu tenho que dizer em qual desses bancos de dados aqui, que estão dentro do servidor, eu quero conectar. Então, a sua string de banco de dados, ela tem por obrigação fazer o quê? Ela tem que dizer para você, para a tua aplicação, onde o servidor de banco de dados está. Ao achar o servidor, ela tem que dizer em qual dos bancos de dados você quer conectar. E aí ela tem que passar usuário e senha. Tá certo? Se eu taxar isso aqui no meu código, aqui, se eu taxar isso aqui na mão, funciona? Funciona. Só que aí, imagina o seguinte, eu estou desenvolvendo na minha máquina, que é uma string de conexão. Quando eu for publicar isso aqui na web, eu vou ter uma outra string de conexão. Por quê? Porque aí eu vou estar usando o banco de dados de produção, eu vou estar usando o banco de dados que está lá na web, e não o da minha máquina de desenvolvedor. Certo? Em empresas mais que se preocupam mais com a qualidade do software, você acaba tendo 3 ambientes. Um ambiente de desenvolvimento, que é o que a gente está usando agora, o nosso. Depois a gente pega e instala toda a nossa aplicação num ambiente de homologação, que é o ambiente onde você vai fazer os testes, você vai testar desempenho, você vai testar a usabilidade, você vai testar se está tudo funcionando, se você vai precisar de alguma configuração extra para instalar, se a tua build ela está indo com tudo que o teu programa precisa para o servidor, ou se você vai ter que fazer uma configuração específica. E aí, esse servidor de homologação, ele tem que ser idêntico ao servidor que a gente chama de produção, que é o servidor que está à vera mesmo, que quando você publicou ali, está todo mundo usando já de verdade. Por quê? Porque todos os perrengues que você tem que passar, você passa nessa mudança de desenvolvimento para homologação. E dali da homologação é simplesmente você copiar para a produção. Só que cada ambiente desse, você está acessando um banco de dados diferente. O de desenvolvimento está todo zoado, o banco de dados.
O de homologação, o banco de dados já está, porque já é o usuário que está testando. E o de produção, ele tem que estar certinho, certo? Então, cada vez que você muda de ambiente, muda a sua string de conexão. Para evitar de você fazer confusão das coisas, né? E ter que dar uma build diferente. Ah, eu vou pegar agora, vou publicar na homologação. Aí você faz uma build para a homologação. Aí da homologação, foi aprovado, beleza. Então agora eu tenho que fazer uma build para a produção. Você faz o seguinte, você coloca a sua string de conexão no web config. E aí, toda vez que você for publicar a tua aplicação, você não substitui o web config. Então você já deixa um web config na homologação e você já deixa um web config na produção. Então você só publica os seus executáveis. Porque como ele vai ler externamente do web config, quando você publica, ele já está acessando o banco de dados certo. Entendeu? Publiquei na homologação, beleza. Ele já está acessando o banco de dados da homologação. Ah, copiei da homologação, vou jogar para a produção. Ah, ele já está acessando o banco de dados da produção. Não, eu não vou correr o risco, por exemplo, de esquecer de trocar a minha string de conexão e eu estar desenvolvendo e estar acessando o banco de dados de produção. Aí eu cago o banco de dados todinho lá. Porque eu vou fazer teste de coisas que eu ainda nem sei se funciona. Tal. Entenderam a jogada? Então, o mais seguro é você fazer dessa forma. Tá certo? Você criar uma entrada aqui no seu web config e se certificar que ela conecta e depois montar um web config. A primeira vez que você for publicar na homologação, você montar o seu web config e ajustar ele para homologação, depois você nunca mais mexe nele, e a primeira vez que você for publicar o jogo, você montar o seu web config para a produção. E depois disso você só atualiza executável. Tá beleza? Tá tranquilo? Bom, então, o que eu estou dizendo nessa linha? O Configuration Manager, ele é o cara que manipula e lê o web config. Tá? Então, por causa disso que eu estou usando essa biblioteca Configuration, para eu poder ler do web config. Tá? Quando eu coloco .connection strings, eu estou lendo essa área aqui, ó, de connection strings do meu web config. E aí, entre parênteses, banco, é porque eu adicionei uma linha dessa aqui, ó, para banco. Então, olha, é o que a gente vai fazer, ó. Copiei, colei, tá vendo? E aqui, ó, eu tô adicionando aqui, ó, default connection. Não é default connection mais. O nome dessa linha de configuração é banco. Tá vendo? Então, ó, eu tô dizendo aqui, ó, manipula para mim o web config. Dentro do web config, vai na tag connection string. Ó, entrei na connection string. Aí, dentro da connection string, vamos na tag banco. Então, ó, eu tô lendo essa linha. Tá vendo? Aí, dentro dessa linha, vamos fazer a leitura do parâmetro connection string. Ó, connection string. Ele está lendo tudo isso aqui, ó. Tudo isso aqui ele está mandando para essa variável aqui, ó, str conexão. Tá beleza? Então, isso aqui tudo vai ser a nossa string de conexão. Ah, eu posso escrever isso aqui como texto lá dentro do meu código? Posso. Vai funcionar? Vai funcionar. Só que aí, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter uma linha dessa
para o seu banco de desenvolvimento, uma linha dessa para o seu de homologação e uma linha dessa para o seu de produção. Ah, vou compilar para homologação. Beleza, deixa as outras duas linhas comentadas e descomenta a de homologação. Ah, vai para produção agora. Beleza. Descomenta, comenta. E isso vai dar merda. Por quê? Porque enquanto você está... Jogo é uma parada muito dinâmica. Enquanto você está com uma build sendo testada para ser aprovada, você continua mexendo no teu jogo. Entendeu? Então, se você for taxar aqui também, o que vai acontecer? Corre o risco de você subir coisa para produção que ainda não está pronta, não está totalmente testada. Vai dar merda. Tá beleza? Então aqui, fazendo assim, você não se preocupa. Tá, e o que eu vou colocar nessa linha? Vamos colocar aqui, ó. O data source, vou apagar daqui para frente, tá? Ó, vamos colocar lá, ó. Data source. O data source varia muito de versão para versão do SQL Server, tá? Na minha versão, eu simplesmente... E caramba, eu já fiz besteira aqui. Na minha versão, eu simplesmente escrevo aqui, ó, local, que ele vai saber que que eu estou acessando um servidor que está localmente, tá? Se eu tiver um servidor DNS, eu posso colocar aqui, ó, www.meujogo.com.br e ele vai transformar aquilo no IP. Ou eu posso colocar o endereço IP aqui do meu servidor, tá? Bom, aí, ponto e vírgula, eu separo um parâmetro do outro. Então eu já vou aqui para o parâmetro initial catalog. O que é o initial catalog? É o nome do banco de dados que eu estou acessando. Então, ao conectar, é o nome do banco. Então, olha lá, ó, Gradius, vou copiar ele aqui, ó. Tá vendo? Meu initial catalog. Beleza? Aí eu vou colocar aqui, ó, persist security info true. User espaço ID igual a SA. Aqui eu estou passando o nome do usuário e aí agora eu vou passar a senha, que é... Ih, caramba. Que é PWD de password, né? Beleza, fechou, fechou. Tá vendo? Então, agora, o que vai acontecer? Toda vez que eu executar essa linha aqui, olha, ele vai fazer a leitura lá e vai colocar esse texto daqui até aqui lá na variável. Bom, vamos lá para uma coisa que todo mundo vai errar. Todo mundo vai errar. Olha só, eu dividi a minha aplicação em camadas, certo? Então até agora nós criamos duas camadas. Na verdade, dois projetos nessa mesma solution, que é o projeto DAO e o projeto View, tá certo? Para que a minha conexão funcione, eu tenho que ter essa linha em todos os web config da minha aplicação. Todos.
Ah, ô professor, então, mais lá na frente a gente vai criar uma outra camada. Vamos. E aí a nossa conexão vai parar de funcionar. Enquanto a gente não colocar essa linha no outro webconfig, não vai funcionar. Ah, vai ter uma hora que nós vamos criar uma aplicação, nós vamos criar uma camada que é uma camada, por exemplo, desktop, de aplicação desktop. Beleza, na aplicação desktop eu não tenho webconfig, eu tenho o appconfig. Eu vou ter que copiar essa linha para o appconfig. Não interessa o tipo de projeto, vai ter sempre um XML e eu vou ter que copiar essa linha para esse XML. Então, cada camada que eu faço ou cada novo projeto que eu adiciono nessa solution vai ter um arquivo XML e eu vou ter que adicionar essa linha no arquivo XML. Senão, o que eu vou perceber é que para de conectar. Não funciona a conexão. Tá certo? Então, ó, tá salvo aqui. Eu vou fazer o seguinte, ó. Copiei a linha, vou lá na minha outra camada, ó. Na minha outra camada, vou no webconfig da outra camada, achei a minha área de connection string, vou colar lá e salvar. Agora funciona a minha conexão com o banco de dados. Tá beleza? Se eu não fizer isso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Tranquilo? Bom, então feito isso, olha, aquela string de conexão foi lida e foi passada aqui. Aí eu criei uma variável connection, né, de str connection, instanciei ela passando a minha string de conexão. Se alguma coisa estiver errada na minha string de conexão, o erro vai dar nessa linha aqui, ó. Tá? Que é quando eu mando abrir a conexão. Então, se der pau nessa linha, pode contar que o erro está lá no webconfig. Tá beleza? Veja bem, eu estou falando que o erro vai estar lá no webconfig, mas pode ser que, por exemplo, o Windows, quando você liga o seu computador, o Windows inicia o banco de dados. Então, se o Windows não iniciar o banco de dados, ou tem gente que coloca para o início não ser automático, né? Então, se o Windows não iniciar o banco de dados, quando eu der play aqui, ele não vai achar o banco que está no meu computador local. Então aí vai dar pau, tá certo? Aí vai mostrar o pau, você vai achar que é lá no connection string, né? no webconfig. Então você tem que ter certeza que meu banco iniciou. Como é que você tem certeza? Abre o Management Studio e tenta conectar. Se você não conseguir conectar por ele, cara, o seu banco não iniciou. Tá certo? Beleza. Executou essa linha aqui, que é o connection.open, você está conectado no banco de dados. E aí só se retorna a conexão. Tá beleza? Bom, então agora vamos para a parte mais interessante. Olha só, isso aqui, essa classe, ela é padrão. Tudo quanto é projeto, você vai usar ela. Então, cara, fez de um projeto para o outro, copia e cola essa classe e toca o bonde. Tá certo? Você nunca mais, se ela der certo agora, você nunca mais mexe nela. Tranquilo? Bom, vamos lá. Fechei meus webconfig, que eu não vou precisar dele. Aí agora, o que eu vou fazer? Lembra aqui do model? Eu tenho as classes de modelo para estatística, jogador, obstáculo e partida. Então, geralmente funciona assim. Cada uma tabela que eu tenho no banco de dados vai me gerar uma classe de model que vai me gerar uma classe de controller. Então, eu tenho que fazer uma classe de controller para estatística, uma para jogador, uma para obstáculo e uma para partida. Beleza? E cada
se eu fosse fazer uma aplicação web, cada uma tabela no banco gera para mim uma classe de model, que gera uma classe de controller, que gera pelo menos uma tela, onde eu vou colocar o usuário para interagir com tudo. No caso do jogo, uma tabela gera uma classe de model, que gera uma de controller, que vai ser chamada em algum momento do jogo. Então a tela do jogo pode ser uma única tela para o jogo inteiro, como vai ser o nosso, né? Uma única tela. Mas tem jogos que vão ter fases diferentes, com mundos diferentes, com telas diferentes. Então isso aí para jogo vai variar bastante. Tá certo? Como a gente vai começar pelo jogador, porque o jogador não depende de outras coisas, de outras tabelas, outras informações, então eu vou começar a criar o controle do jogador. Então, ó, vou criar uma nova classe e essa classe, para ela não ter o mesmo nome jogador, eu vou chamar ela de CTRL para eu saber que é a classe de controle jogador. Beleza? De cara, essa classe de jogador, o que eu vou fazer com ela? Eu vou dizer que ela herda de DAO. Por quê? Porque aí de cara ela já sabe conectar no banco e ela já tem as variáveis que a gente definiu lá no DAO. O parameter, o command e o header. Então ela já tem essas variáveis. Então agora aqui, basicamente, eu vou criar os métodos só para inserir, alterar, excluir e consultar. Beleza? Então eu gosto muito de separar a minha classe em region. Vocês já conhecem region? Então eu vou fazer uma region aqui que eu vou chamar de CRUD, tá? Beleza? E aí eu vou criar aqui, depois eu vou criar uma region só de consulta, tá? A region é só para eu organizar a minha classe, aí eu posso, ó, fazer isso aqui, tá beleza? Então eu vou fazer lá o seguinte, ó, public void inserir. E aí, obviamente, para eu inserir um jogador, eu vou precisar de um jogador lá. O jogador não está aparecendo, tá vendo? Por que ele não está aparecendo? Porque ele está em outro pacote. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer o seguinte, ó, using, o nome do nosso jogo é gradius.dal, que é o nome do pacote, né? gradius.dal.model. Tá? E agora sim eu consigo, ó, jogador. Aqui eu vou criar o meu método inserir. Obviamente, como eu também vou trabalhar com as classes lá de SQL parameter, SQL, então eu vou precisar também fazer um import aqui, né, de system.data.sql client. Tá? Beleza. Então aqui, de cara, eu já consigo fazer tudo que eu preciso. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar o SQL que eu vou mandar para o banco de dados. Tá beleza? Primeira coisa. Então, vamos voltar lá no banco para pensar no seguinte, olha. Eu vou fazer aqui, olha, um SP help jogador. Ó, fiz o SP help jogador, olha lá. Quando eu for inserir no jogador, eu vou precisar inserir o e-mail, nick e senha. Por quê? Porque o código é automático.
certo? Então, ó, eu vou fazer o seguinte. String SQL recebe, ó lá, insert into jogador. Aí eu vou colocar os campos, ó lá, mail, nick e senha. Mail, nick, senha. E aí eu vou descrever os values. Aqui nos values, eu teria que colocar os valores que eu vou inserir, certo? Só que eu não sei os valores. Então, olha o que eu vou fazer aqui, ó. Copiei e colei. E eu vou colocar um arroba na frente dos campos. Tá vendo? Então, o que eu estou fazendo? Eu estou criando uma marcação para que o meu parâmetro venha depois e substitua o e-mail do cara pelo @mail. O nick do cara pelo @nick. Então, veja, eu estou criando um autocorretor do Word, que quando você escreve uma palavra errada, ele substitui pela uma certa, pela palavra certa. Tá certo? Então eu estou criando o meu insert dessa forma para que na hora que eu for compilar esse insert, o C# vá lá e pegue o valor do e-mail, do nick, da senha e vem aqui e substitua aqui, ó. Tranquilo? Beleza. Criei o meu SQL. Aí agora eu vou criar quem? Eu preciso criar a variável que vai pegar esse SQL e vai mandar para o banco de dados. Certo? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Command. Da onde surgiu essa variável? Lá da DAO. Eu estou herdando, então ela já existe. Tá? Eu não preciso ficar instanciando ela toda hora. Command igual a new SQL command. E aí eu tenho que passar duas coisas para essa command. São dois parâmetros. O primeiro parâmetro é o SQL que eu vou mandar para o banco. Então aqui, ó, o SQL já está aqui. E o segundo parâmetro, tá vendo? É a conexão com o banco. Então, como é que eu faço? Eu só chamo o método conectar, que está na classe superior. Beleza. Olha lá. Já tenho. Agora, o que eu preciso? Porra, eu preciso dar um jeito de substituir @mail pelo e-mail do cara. Eu preciso substituir @nick pelo nick do cara e o @senha também. E aí que entra a variável par de parâmetro. Olha só, eu vou criar um novo parâmetro. Ó, vou criar um novo parâmetro, tá? Esse parâmetro, primeiro eu vou dizer, ó, quem que ele vai substituir? Ele vai substituir o @mail. Beleza? Qual é o valor que eu vou colocar no @mail? Ó, jogador.mail. Olha lá, eu estou fazendo um get na minha property mail lá do jogador. Tá vendo? Ó? Beleza. Agora eu tenho que dizer para a linguagem o seguinte: qual é o tipo de dado que vai aqui? Por quê? Porque na hora de substituir, ele tem que saber se aquilo lá vai ficar com aspa simples, se é um número, se não é, para ele poder montar o SQL certo para mandar para o banco. Tá? Então, ó, parâmetro.SQLDBType, ou seja, qual é o tipo de dado desse campo no banco de dados. Aí, ó, system.data.SQLDBType, e aí eu vou dizer qual é o tipo de dados, ó lá. Tá vendo? Tem todos ali, ó. Então, esse cara é um varchar lá no banco. Beleza. Ele é um varchar. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar e adicionar esse parâmetro
no SQL que foi para o command. Então, olha lá, command ponto parameters ponto add par. Pronto, adicionei esse parâmetro só para substituir o meio. Ah, beleza, agora ficou fácil, né? Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V. Beleza, o próximo é @nick. E o outro é senha. Aí eu não posso esquecer, né? Como todos são varchar, tá todo mundo aqui. Eu só não posso esquecer de fazer get no nick e get na senha. Beleza? Bom, agora o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente mandar esse cara pro banco de dados. Certo? Como é que eu vou fazer? O comando certo é command.execute não query. Se essa linha executar, funcionou. Está no banco. Tranquilo? Se essa linha executar, está no banco. Bom, vamos fazer um teste. Tá? Um teste bem simples, só para a gente trabalhar. Aqui no View, eu vou criar uma página. Botão direito, Add Webform. Tá? Eu vou adicionar um Webform e eu vou colocar aqui, ó, nome dele, teste insert. Tá? Criei um webform, vai ser um negócio assim, idiota. Tá? Criei um webform. Nesse webform, olha lá, eu vou trabalhar com ele aqui, ó, na parte de design, para ele ficar aparecendo aqui. E eu simplesmente vou adicionar algumas coisas aqui, ó. Ó, uma label para pedir o e-mail do cara, uma text para ele poder escrever o e-mail dele, uma label para o nick, uma text para o nick, uma label para senha, uma text para senha. E aí, um botão para inserir. Pronto, só isso. Tá? Vamos configurar as propriedades aqui, ó. Quando eu clico aqui, ó, eu vou deixar em Properties aqui, ó. Então aqui, ó, e-mail. Eu vou dar um duplo clique aqui, ó, no inserir e vou começar a programar aqui. Bom, primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto jogador. Então, olha lá, eu vou fazer o seguinte, ó. Use gradius.dow.model e using gradius.dow.controller. Beleza. E aí vou colocar aqui, ó, jogador j igual a new jogador. E aí vou fazer os sets no jogador. j.mail recebe, tá vendo? Tô fazendo set. Então, ó, txt mail ponto
a propriedade text. j.nick recebe txt nick.text. j.senha recebe txt senha.text. Vou fazer o seguinte agora, ó. ctrl jogador, vou chamar de cjogador igual a new controle jogador. E vou fazer assim, ó, cjogador ponto inserir, vou passar o J, que é o jogador. Só isso aqui. Aí agora, eu quero que essa paginazinha que eu acabei de criar seja a primeira página, para eu não precisar ter que navegar toda vez que eu der um play. Então, eu vou procurar ela aqui, ó, teste insert, tá vendo? Ó, botão direito nela, set as start page. Estou setando ela como página inicial. Beleza, setei, salvei, vou dar um play. Quando eu der um play, se tudo estiver certo, ela deve abrir. E quando ela está abrindo, eu vou fazer o seguinte, ó. Ó, select asterisco jogador, nada, tá vendo? Aí agora, ó, vamos testar lá. Vou mandar inserir. Beleza. Nada aconteceu aparentemente, né? Vamos ver se deu certo. Mandei executar. Olha lá, ó. A informação está lá no banco. Beleza? Tudo, graças a Deus, tudo funcionou de primeira. Tranquilo? Beleza, beleza? Então, é mais ou menos, é isso aqui que é o trabalho de vocês, a primeira parte que está valendo 5 pontos no primeiro bimestre. É fazer lá na camada de DAO todos os insert, delete, update, select e chegar a criar uma tela que faça a chamada. Ponto final. Tá? Então, ó, como eu já fiz o primeiro insert, vocês podem já fazer o insert para todas as tabelas. Tranquilo? Bom, vamos continuar aqui agora então. Ó, parei. Eu só quero que as coisas fiquem no lugar certinho também, tá? Então vou voltar lá, ó. Isso aqui eu não preciso. Vamos voltar aqui que o nosso foco é pegar hoje para aprender a inserir, alterar e excluir. Certo? O que eu vou fazer, ó? Vou selecionar essa galera aqui, ó. Esse método inserir todinho. Vou colar ele 2 vezes. Uma para... Ó, o primeiro é inserir. Beleza. O outro é alterar. E o outro é excluir. Tá? Por que eu fiz esse copy e cola aqui? Porque o inserir é idêntico ao alterar e ao excluir. O que é que vai mudar? Vai mudar o SQL. O resto é tudo igual. Então, para alterar, o que a gente tem que mudar aqui? Ó, eu tenho que mudar aqui isso aqui, ó. Where código igual a código. Opa. Tá? Lembra que o nosso alterar tem que ter uma chave primária no where, porque senão ele vai alterar todo mundo. Então, agora eu tenho que pegar e acrescentar um cara para substituir o código. Então eu preciso de um parameter para
ser o cara que vai substituir o código. E aí, o que eu vou fazer? Ó, ele vai substituir o @code, tá? Eu vou pegar aqui o código do cara, e aí o dbType dele é int. Beleza, tá feito alterar. Tá? Vou copiar esse cara aqui para eu poder fazer o excluir. Tá? Então, o excluir, eu só vou excluir pela chave primária. Então, todos esses parâmetros aqui saem e entra só o parâmetro do código. E aí o meu SQL também muda. Ó, delete from jogador, where código igual a código. Pronto. Simples assim. E ele já está funcionando. Tá tranquilo? Aí agora, obviamente, para eu testar, eu tenho que chamar ele da tela. Só que como hoje a gente vai ficar só no inserir, alterar, excluir, eu vou deixar o resto do tempo de aula para vocês já irem fazendo o de vocês.